Por uma questão de prudência, os técnicos evitam pronunciar-se em definitivo sobre a evolução da doença em Portugal. Estamos ou não a conseguir achatar a curva? Na reunião que juntou técnicos da DGS, especialistas em epidemias e os principais dirigentes políticos do país, foram partilhadas análises encorajadoras, mas que são ainda imprevisíveis. O José Alberto Carvalho esteve a analisar com detalhe os dados disponíveis e junta-se agora em direto ao Jornal das 8. José, boa noite. Vamos à pergunta fundamental. Estamos ou não a conseguir alisar a curva? Boa noite, Pedro. Há boas e más notícias em relação a isso. É compreensível que os dirigentes políticos e as autoridades de saúde pública tenham uma atitude cautelosa, porque já se percebeu e sabemos que é assim, que sempre que se dá uma notícia mais animadora, há pessoas que relaxam nas medidas de prevenção e de precaução, e isso não pode, de facto, acontecer. Ainda ouvimos hoje o Primeiro-Ministro dizer que estamos no mês decisivo que irá determinar como é que o país, na verdade, num todo... Um mês perigosíssimo, nas palavras de António Costa. Um mês perigosíssimo. Eu queria só recordar aqui um conceito que se tem falado muito, que é o crescimento exponencial do número de infectados, e isso é que é o drama. Vou tentar, recorrendo aqui à tecnologia disponível, partilhar a famosa... as duas curvas que estão aqui em causa. Esta curva azul é a curva que, dizem os especialistas, é aquilo que acontece fora de controle, ou seja, em que a sociedade continua a funcionar normalmente, e é isto que temos. Um pico muito íngreme, muito acentuado, e depois também um decréscimo muito acentuado, porque o vírus deixa de ter, aliás, quando se infecta 80% ou 90% da população, o vírus deixa de ter capacidade de progredir. O problema é que esta linha aqui, que varia de país para país, ou de região para região, é a capacidade do sistema de saúde. E este é o problema, porque quando é ultrapassada a capacidade do sistema de saúde, há mais pessoas a morrer e a ter manifestações severas. E teríamos claramente um colapso no Serviço Nacional de Saúde. É verdade, Pedro, e ainda com uma outra, ou seja, portanto, o que se pretende é achatar esta curva, prolongando-a no tempo e tentar mantê-la dentro dos limites da capacidade e da eficácia do Serviço Nacional de Saúde. Qual é que é um problema adicional que eu gostava de aproveitar para chamar a atenção? É que esta linha que mede a capacidade do sistema de saúde, ela não fica estável durante uma epidemia. Pelo contrário, como nós sabemos, ela faz aqui uma depressão, ela diminui. Porquê? Porque, como nós sabemos, temos dezenas de médicos, enfermeiros e técnicos especializados infectados. Temos, inclusivamente, segundo foi divulgado hoje, 10 médicos em unidades de cuidados intensivos. Há um enfraquecimento na resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde. O que nos deve levar a que esta curva não chegue sequer àquele limite, ela tem que ficar abaixo dele, se quisermos controlar, tanto quanto for possível, a infecção. Ora bem, e então... o que é que, olhando para os números disponíveis, para os indicadores, o que é que nós temos? Há um gráfico, dois gráficos, aliás. Um que as pessoas que têm acompanhado tudo conhecem muitíssimo bem. Eu vou tentar chegar aqui a ele. Que é o gráfico da DGS, da Direção-Geral de Saúde, e que nos mostra a evolução dos casos. Nós, quando olhamos para a evolução dos casos, a situação parece sempre um bocadinho má, porque ela está... não é isto. E, portanto, penso que agora já podemos ver. É esta a curva. Isto é a evolução dos casos novos. Eles sobem mais ou menos de dia para dia, temos visto essa oscilação, mas são sempre mais casos. Agora, se virmos a mesma informação numa perspectiva percentual, proporcional, portanto, nós temos uma noção um bocadinho diferente. E esta é aquela mesma curva, mas num gráfico diferente, em que percebemos qual é que é o aumento de casos, e tivemos um dia em que foram apenas 5%, foi no dia 10 de março, no domingo tivemos só 7%, mas se conseguíssemos traçar aqui uma linha média, percebíamos que o aparecimento dos novos casos está com menos força. Há uma tendência decrescente, digamos. Menos força.
E isso é visível, Pedro, é isso mesmo, e é visível nesta outra análise, que é, nas barras azuis nós temos os casos novos, dia a dia. E aquela linha amarela, esta linha amarela que acompanha, é a média móvel dos últimos 7 dias. Porquê é que isso é importante? Porque os sintomas demoram a manifestar-se, as pessoas que apresentam esses sintomas são testadas nessa altura e sabemos também, como se vê aqui por este gráfico ao lado, que temos um grande número de testes que aguardam a resposta laboratorial, o que demonstra que talvez aqui tenhamos atingido um limite de capacidade na resposta. Estamos a fazer muito mais testes, mas demoramos muito tempo a saber qual é a sua resposta. Mas esta média móvel dá a entender que a curva abrandou e, portanto, que, pelas minhas contas, nós até ao dia 17 de março o país estava a duplicar de casos a cada 2 dias. Depois, do dia 17 até ao dia 27 de março, duplicámos de casos em cada 3 dias, o que dá a ideia do abrandamento da taxa de contágio, e os dados de hoje são o dobro daqueles que tínhamos há 5 dias atrás, o que dá a entender que há aqui um efeito das medidas de contenção social e de distanciamento que estamos todos a observar. Gostava só, Pedro, se me é permitido aqui, só uma nota que tem a ver com as unidades de cuidados intensivos, porque a pressão que está a ser exercida sobre elas nota-se agora bastante e deverá acentuar-se nos próximos dias. Temos aqui este gráfico em baixo que nos dá o número de internados, que são o azul mais claro, e o número de pessoas em cuidados intensivos, são 230 hoje. Isto significa que das pessoas hospitalizadas a serem tratadas à Covid-19 nos hospitais, 25% chegam aos cuidados intensivos. E isto significa também que a nossa taxa de ocupação dos cuidados intensivos está nos 20, vou pôr um gráfico maior para se perceber, ou seja, nós temos 25% dos doentes que são hospitalizados, que recebem tratamento em unidades hospitalares, 25% deles, 1 em cada 4, chegam aos cuidados intensivos. A idade aqui é muito superior. A taxa de ocupação das camas disponíveis com suporte respiratório e ventiladores mecânicos está ocupada neste momento a 20% só com doentes de Covid-19. O Governo está a duplicar e aumentar essa capacidade, mas será preciso depois também perceber como é que vão ser distribuídos esses equipamentos, porque a situação no centro e no norte do país é mais grave do que aquela que se verifica na grande Lisboa. Sobre os mais novos, e esta é a última nota, Pedro, olhando para os dados, temos praticamente o mesmo número de pessoas infectadas entre os 20 e os 29 anos, como temos entre os 70 e os 79. E se calhar este era Merece uma boa reflexão para toda a gente pensar. Zé, agradeço a análise que trouxeste aqui ao Jornal das 8. Vamos naturalmente continuar a conversar ao longo dos próximos dias.